Muito bem, pessoal. Super bom dia para todos. Olhe para cá, participe comigo. Vou continuar o nosso conteúdo, como eu havia explicado na aula anterior, aquele primeiro horário foi resolução de exercícios. Agora eu vou continuar o conteúdo de calorimetria. E o assunto que eu vou comentar com vocês é sobre calor latente, ok? Ó, nós já estudamos um tipo de calor que se chama calor sensível. Que macete? MC delta θ. Um calor que produz variação de temperatura. Hoje eu vou falar de um outro tipo de calor que você já conhece, você já estudou no ano passado, que se chama calor latente, responsável por mudanças de estado físico da matéria. Então, a primeiríssima coisa a ser comentada é quais são os estados físicos da matéria. Como é que ocorre a mudança de estado físico? Então, vamos lá. A grande maioria das substâncias passa, pelo menos, por 3 estados físicos: sólido, líquido e vapor. Mas eu gostaria de gastar uns minutinhos, uns 5 minutos, falando sobre todos os estados físicos possíveis. Então, olha para cá. Se você quiser, pode anotar, tá? Pode escrever. Não vou cobrar, você não precisa decorar, não é obrigatório saber o que eu vou falar aqui agora. Mas é legal você saber, ter uma visão mais ampla sobre o assunto. Eu não sei se você sabe, mas existem, são registrados, 6 estados físicos da matéria. Pessoal, 6 estados físicos diferentes, cada um com a sua característica. Primeiro estado físico chama-se condensado de Bose-Einstein. Vou repetir. Condensado de Bose. Bose escreve B-O-S-E. Bose. Einstein. Bom, Einstein, todo mundo conhece, Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história do nosso planeta. Einstein, estudando a constituição da matéria, concluiu, previu, que em temperaturas próximas do zero absoluto, o comportamento da substância seria diferente. Então vamos começar. Abra o microfone e me responda, por favor. Isso você é obrigado a saber. Isso você precisa saber. O que é zero absoluto? O que é zero absoluto? Abra o microfone, fala comigo. Olha no seu caderno, você já anotou isso? É o 0 Kelvin. Perfeito. E qual o significado do zero absoluto, do 0 Kelvin? Não há agitação molecular. Os corpos, as moléculas param. Eu não estou falando especificamente do zero absoluto, que nós já discutimos que é inatingível. Estou falando de temperaturas próximas, entre 0 e 10 Kelvin. Nesse intervalo, a substância é sólida, mas ela tem um comportamento diferente do sólido. Eu vou explicar para você como. Entre 0 e 10 Kelvin, a substância, as moléculas da substância entram em ressonância. Deixa eu explicar o que é ressonância. Se eu pudesse ver as moléculas de um sólido, elas estariam vibrando. Quanto mais quente, maior a vibração. Quanto mais frio, menor a vibração. Porém, é uma vibração aleatória. Aleatória significa dizer, as moléculas se movem independentemente. Se uma está descendo, a outra pode estar subindo, a outra pode estar no meio. Cada molécula se move independentemente da outra. Elas não se movem juntas. À medida que você esfria o corpo, essa vibração vai diminuindo, diminuindo. Quando chega nesse intervalo aí entre 0 e 10 Kelvin, as moléculas entram em ressonância. Ou seja, todas elas se movem juntinhas.
Se uma desce, a outra desce, a outra desce, a outra desce. Se uma sobe, a outra sobe, a outra sobe. Elas se movem em ressonância. Isso é um comportamento diferente do comportamento normal do sólido. No comportamento normal do sólido, as moléculas não se movem juntinhas, não. Isso tem algumas características que permitem aplicações. Substâncias em temperaturas sólidas, em temperaturas muito baixas, eles passam a não ter mais resistência elétrica à passagem de corrente. Pessoal, lembra? A resistência elétrica é uma grandeza que indica a transformação de energia elétrica em calor. Resistência elétrica produz efeito Joule. O efeito Joule é a conversão de energia elétrica em calor. O corpo esquenta. Quando a energia elétrica percorre o corpo, ele esquenta. Em temperaturas muito baixas, não tem resistência elétrica. Se não tem resistência elétrica, a corrente elétrica passa sem perda de energia. Não há transformação em calor. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Nossa, então tudo deveria ser assim. Porque aí você tem 100% de eficiência. Não perde energia. A corrente elétrica se move sem obstáculo, sem nenhum tipo de perda. Só que na prática fica difícil aplicar isso, por uma razão muito simples. A energia que você economiza não tendo resistência, você gasta esfriando o corpo. Você tem que manter o corpo frio. Você gasta mais energia para esfriar o corpo do que economiza por não ter resistência. Então, aplicações práticas dessa situação em baixas temperaturas ainda não existem. Então, primeiro estado físico, condensado de Bose e Einstein. As moléculas entram em ressonância, temperaturas muito baixas. Segundo estado físico, sólido. Todo mundo conhece, acabei de descrever. Estado sólido é um estado onde as moléculas estão rigidamente ligadas, quimicamente ligadas, ligações químicas fortes. O corpo possui forma própria, possui volume próprio. Nós estamos acostumados a lidar com sólidos. Nós trabalhamos com sólidos o tempo inteiro. Então, não tem segredo. Trabalhar com sólido, todo mundo sabe o comportamento, sabe as características. Terceiro estado físico, líquido. O líquido é uma situação em que as moléculas do corpo ganham mais liberdade que no sólido. As ligações químicas não são entre todas as moléculas. As ligações químicas acontecem entre grupos de moléculas, algumas moléculas. As moléculas têm mais liberdade, pode rolar uma sobre a outra, pode se deslocar através do líquido. O líquido, ele não tem forma própria, apesar de ter volume. Quarto estado físico, vapor. Todo mundo conhece vapor. Vaporzinho. No vapor, as moléculas são completamente independentes uma da outra. As ligações químicas são raras. As moléculas podem se mover para onde quiser, do jeito que quiser. Não tem forma própria. Não tem volume próprio. Vapor, um estado físico que acho que todo mundo já lidou, conhece, não tem segredo. Quinto estado físico, gás. Não, gás não é a mesma coisa que vapor? Não, senhor. Não, senhor. Tanto que não é a mesma coisa, que nós aqui no estudo da termologia vamos tirar um capítulo inteiro para falar só de gás. Gás e vapor são estados físicos diferentes, com comportamentos diferentes, com equações diferentes, com as moléculas se comportando de maneiras diferentes. Não é a mesma coisa. É verdade que algumas substâncias passam direto do estado líquido
para o gás. Nunca são vapor. Outras passam do líquido para o vapor e nunca são gás. E outras passam pelo vapor e pelo gás. Não existe uma regra só para todas as substâncias. Mas o fato é que o gás é diferente, tem comportamento diferente do vapor. Quando nós formos estudar o capítulo de gás, eu ressalto um pouquinho mais essas diferenças. Sexto e último estado físico possível. Chama-se plasma. Esse eu acho que você conhece. Chama-se plasma. Vocês já ouviram falar de televisão de plasma? Por incrível que pareça, ela chama televisão de plasma porque usa plasma. É um estado físico. Plasma é um gás superaquecido. Temperaturas altíssimas. 4.000 graus Celsius, 5.000 graus Celsius. Comportamento completamente diferente do gás comum, em temperaturas mais baixas. E tem uma aplicação prática. Ué, mas então, a minha televisão de plasma aqui de casa chega a 5.000 graus Celsius? Não. Sua televisão como um todo, não. Mas cada célulazinha, cada pontinho luminoso que contém uma quantidade de gás, chega a 5.000 graus Celsius por uma fração de segundo, quando passa uma corrente elétrica dentro dele, e ele superaquece. Por uma fraçãozinha de segundo, ele fica super quente, brilha e apaga. E esse calor é jogado fora, jogado para o ambiente. Como é uma quantidade minúscula, eu gastei muito pouca energia para conseguir essa temperatura muito alta. E ela vai embora. Rapidamente a televisão como um todo não se aquece. Ou aquece pouco. Alguém parece que levantou a mão, queria perguntar. Abre o microfone, pergunte, fica à vontade. Não? Não quer perguntar? Tá bom. Então vamos repetir. 6 estados físicos, ok? Vamos repetir os nomes de todos? Repetindo, não precisa decorar isso não. É só uma curiosidade legal que te ajuda a entender melhor o que acontece em torno de você. Então vamos lá. Condensado de Bose-Einstein, sólido, líquido, vapor, gás, plasma. Pronto, 6 estados físicos diferentes. Quais nos interessam aqui hoje? Esses 3 que eu enumerei. Sólido, líquido e vapor. Por enquanto, deixa o vapor igual ao gás. Não são iguais, mas deixa por enquanto. Nessa figura, eu coloquei os nomes das mudanças de estado. A passagem do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Fundir um sólido é derretê-lo, transformá-lo em líquido. A passagem de líquido para vapor, vaporização. De vapor para líquido, o sentido inverso, liquefação ou condensação. Mas aqui, de novo, me dá mais 2 minutos. E isso você precisa saber. Se for o caso, anote aí no seu caderninho, no seu bloquinho de anotações. Apesar de eu dizer que as 2 palavrinhas servem de vapor para líquido, não é bem assim. A palavra condensação é usada quando é de vapor para líquido. Exemplo disso que acontece o tempo todo com você. Você está cansado de ver condensação. Pega um copo de vidro, coloca água bem gelada dentro do copo de vidro. Espera uns instantes e olha do lado de fora dele. Ele fica embaçado.
Ele fica cheio de gotinhas de líquido. O que são essas gotinhas? É a condensação do vapor de água da atmosfera em contato com o copo por causa da temperatura baixa. O copo esfriou rapidamente. Então, o vapor d'água da atmosfera que estava encostado esfria e condensa. Condensar e virar líquido. Então, o copo fica embaçado, fica cheio de gotinhas. Aquilo é condensação. Vapor para líquido. Você cansou de ver isso? Você vê isso o tempo inteiro. Liquefação é uma palavra usada quando a passagem do estado gás para o líquido. Vou dar o exemplo disso. Pessoal, qual é a sigla? Tem que saber esse negócio. Você já deve ter ouvido falar nisso. Qual é a sigla, o nome daquele botijão de gás utilizado na sua casa no fogão? Tem uma sigla para ele. Ele chama GLP. Você nunca ouviu falar em GLP? Para aquele botijão de gás? O que significa GLP? Nossa, vocês me matam de vergonha demais. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. É gás liquefeito de petróleo? Perfeito. Olha aí! Olha aí, sabe tudo. Exatamente isso. Então, vamos repetir. Gás liquefeito. Gás liquefeito. Liquefeito. A palavra liquefação serve para gás. E a condensação serve para o vapor. Tá fácil guardar? Lembra do GLP. Tudo bem? Mas como assim liquefeito? Aquele gás é liquefeito? Sim! Pega o botijão, levanta ele um pouquinho e balança. Você percebe que no fundo dele tem um pouco de líquido. Você escuta. Você sente, a hora que você está balançando, ele tem um líquido lá dentro. É porque está alta pressão. Então, parte do gás virou líquido. Gás pode virar líquido. Chama liquefação. Tá beleza? Passagem do estado líquido para o estado sólido é solidificação. Moleza. E, por fim, a passagem direta do estado sólido para o vapor ou do vapor para o sólido chama-se sublimação, em qualquer um dos dois sentidos. Tem alguns livros que chamam a volta do vapor para o sólido de ressublimação. Eu uso sublimação nos dois sentidos. Vou te dar dois exemplos que eu conheço de sublimação que você também conhece, só que você não liga o nome com a coisa, né? Primeiro exemplo muito comum. Sabe aquela bolinha de naftalina que a gente usa num cantinho da nossa casa, dentro de uma gaveta, para espantar inseto, barata? A naftalina, ela é sólida. Se você colocar ela em cima de uma mesa, por exemplo, ela sublima. Sublimar é passar direto do estado sólido para o vapor, sem passar pelo líquido. Não forma uma pocinha de naftalina líquida. Não forma. É direto de sólido para vapor. Certo? Outro exemplo. Todo mundo já ouviu falar em gelo seco? Gelo seco nada mais é do que CO2, dióxido de carbono. Lá na fábrica, os caras pegam o dióxido de carbono e comprimem, aumenta a pressão sobre ele e vira sólido. Coloca dentro de um recipiente e lacra. Se você abrir o recipiente, ele começa a sublimar. Com um detalhe, ele solta um fumacê danado. Solta uma fumaceira danada. Você deve ter visto isso em boate, em show de música. Um fumação danado, aquele é gelo seco.
Ele é CO2. No caso da naftalina, a mesma coisa, só que a naftalina vira um vapor que a gente não enxerga. Você não vê o vapor da naftalina. Você não vê o vaporzinho. No caso do gelo seco, você vê. Tudo bem com a sublimação? Imagina, então, que apesar de você não ter conversado comigo, me respondido, você entendeu direitinho os estados físicos e os nomes dos estados físicos. Espero que os exemplos te ajudem a memorizar. Tudo bem. Então, agora presta atenção que nós vamos falar uma das coisas mais importantes desta aula. Você precisa entender este gráfico. É necessário entender esse gráfico. Esse gráfico mostra no eixo vertical a temperatura, no eixo horizontal a quantidade de calor. E ele tem várias partes diferentes que você tem que interpretar corretamente. O primeiro trecho, AB, é um trecho inclinado. Trechos inclinados num gráfico como esse significa variação de temperatura. O corpo troca calor e a temperatura varia. Então, no trecho AB, nós temos calor do tipo sensível trocado. Que macete, MC delta teta. No trecho CD, a mesma coisa. A mesma coisa. No trecho CD, nós temos variação de temperatura, então é calor sensível. No trecho DE, a mesma coisa, calor sensível, variação de temperatura. Nesse gráfico, as linhas inclinadas são calores sensíveis. E um único estado físico. No trecho AB, o estado é sólido. No CD, é líquido. No EF, é vapor. O calor sensível é trocado em um único estado físico. Sólido, líquido, vapor. Os 3 estados físicos que nós estamos estudando. Eu não falo do condensado porque é temperatura muito baixa. Eu não falo do plasma porque é temperatura muito alta. E gás eu vou deixar para falar separado. Tá bem. E as linhas horizontais, o que significa? As linhas horizontais significam temperatura constante. Então, não é calor sensível. Nas linhas horizontais, nós temos a mudança de estado. Se no trecho AB é sólido e no CD é líquido, no trecho BC é a fusão. Fusão é a passagem de sólido para líquido. Então, no trecho BC, o calor trocado é latente. Enquanto a substância não virar totalmente líquido, a temperatura permanece a mesma. Durante a mudança de estado de uma substância pura, em condições normais de pressão, a temperatura fica constante. O trecho DE é a mesma coisa. Novamente, temperatura constante. Isso é calor latente. Isso é mudança de estado. No caso, é a vaporização, porque é a passagem do estado líquido para o vapor. Pronto. Observe que o gráfico tem calor sensível, latente, sensível, latente, sensível, alternadamente. Todo mundo concorda? Ninguém tem dúvida disso? Lembrou desse gráfico? Os estados físicos são completamente diferentes. AB, sólido. CD, líquido. EF, vapor. Trecho BC, fusão. DE, vaporização. Alguma dúvida até aqui? Ok. Então, aí vem aquela pergunta, né? A pessoa pode perguntar, tá bem, ok, já entendi. Eu entendi que os calores são alternados, ok? Sensível, latente, sensível, latente, sensível. Legal. Mas como é que eu calculo o calor latente? Está aqui, ó. Para calcular a quantidade de calor latente, basta fazer o produto M vezes L.
Qual o macetinho para eu guardar isso? Que moleza. Então, vou repetir. Calor sensível, que macete. Calor latente, que moleza. Ah, mas então, para resolver exercício, eu só preciso dessas duas quantidades de calor? Sim. Que macete? Que moleza. Tá. Quem é esse M? O M é a massa da substância. Quem é o L? O L é uma constante, é um número tabelado e se chama calor específico latente de mudança de estado. Calor específico latente. É um número. Então, dá uma olhadinha aqui no texto que eu estou mostrando. Algumas unidades possíveis para o L, para o calor específico latente. Caloria por grama. Caloria é a quantidade de calor. Grama é a massa. Isso é no sistema usual. Poderia ser joule por grama. Poderia ser quilojoule por quilograma. E pode ser BTU por libra. Ah, não. Nunca ouvi falar nesse treco de BTU libra. Ok. Não precisa decorar, não precisa guardar, mas você precisa saber que existe. BTU e libra são unidades do sistema inglês de unidades. BTU é muito, mas muito utilizado quando se fala em sistemas de ar-condicionado. Talvez você já tenha ouvido falar. Talvez você colocou um ar-condicionado na sua casa e seu pai tenha comentado, nós colocamos aqui um ar-condicionado de 1.200 BTU. Se você chegar numa loja para comprar, eu quero comprar um ar-condicionado. O cara pergunta, quantos BTU? 800 BTU, 1.200, 1.500, 2.000. BTU é uma unidade de energia. BTU se relaciona com caloria, com joule. O significado desta sigla é o seguinte. BTU significa British Thermal Unit. Unidade térmica britânica. É uma unidade de energia. Quanto maior a quantidade em BTU, mais energia o aparelho possui, no caso do ar-condicionado, por exemplo, para resfriar o ar. Mais potente ele é. Libra, também chamado de pound, em inglês é pound, é a unidade de massa. Existe libra para força também. Mas quando o cara quer falar libra em força, ou pound em força, ele põe um F aqui, ó. Fica libra força, LBF. Esse daqui, libra, significa massa. Libra é relacionado com grama, com quilograma. Então, apesar de você não precisar saber de cor, você sabe que existe. Tem unidades diferenciadas em outros sistemas. Essa BTU é usada no planeta inteiro. Apesar de ser uma unidade inglesa e americana, ela é usada no planeta todo. Você vai comprar ar-condicionado em qualquer lugar, o cara vai te perguntar quantos BTU. Perguntas? Dúvidas? Tá bom. Se você entendeu, então vamos encerrar. Vamos lá, com o último comentário super importante. Olha para cá, faz favor. Eu estou te dando 2 exemplos aqui de calor específico latente. Do L, calor específico latente. O primeiro é o calor específico latente de fusão do gelo. Fusão, o F aqui quer dizer fusão. Vale 80 calorias por grama. O que significa isso? Cada grama de gelo precisa absorver 80 calorias para fundir. Repetindo. Cada grama de gelo
precisa absorver 80 calorias para derreter, para fundir. Embaixo, eu coloquei o calor latente de solidificação. Lembra, solidificação é o caminho inverso da fusão. É o contrário. Fundir é derreter, sólido para líquido. Solidificar é congelar, líquido para sólido. É o contrário. Aí tem um sinal negativo. Para que o negativo? Simples. Quando eu leio isso daqui, eu interpreto assim. Cada grama de água líquida precisa perder 80 calorias para congelar, para solidificar. O negativo quer dizer perda, enquanto que o positivo significa ganho. Para fundir, o sólido recebe e absorve calor. Para solidificar, o líquido perde, cede calor. Então, lembra que existem L's negativos. Às vezes, no texto do exercício, o cara não fornece o negativo. Ele não fornece o negativo. Você que tem que colocar por sua conta. Muito bem. Encerrei. Acabou.